Bom, a gente vai falar agora com o veterinário Daniel Jarruge. A gente mostrou ontem a história do tigre que foi diagnosticado com a Covid-19 no zoológico de Nova York. Uma notícia que deixou muita gente preocupada por conta dos bichinhos de estimação. Mas será que cães e gatos, eles também pegam essa doença? Será que transmitem aos humanos? Vamos conversar então com o veterinário, o Daniel Jarruge. Ele está aqui com a gente na Record, vai tirar essas dúvidas. Eu queria agradecer ao senhor por estar conosco e já queria perguntar isso. Para quem tem gato, cachorro em casa, como é que fica essa situação? Olá, Matheus. Boa tarde, tudo bem? Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é: ninguém precisa se preocupar e nem se estressar se tem cão ou gato em casa, tá? Podem ficar absolutamente tranquilos. Até o momento não tem absolutamente nenhum estudo que comprove ou mostre que os cães e gatos podem transmitir a doença para os seres humanos, tá? Então, a princípio, existiu-se até uma suspeita, uma dúvida se isso poderia acontecer, mas até o presente momento isso não acontece, não tem nenhum relato de transmissão aí de cão ou gato para os seres humanos. Então, isso está desmistificado por enquanto, né? A gente sabe que as informações mudam quase que todos os dias, mas a princípio a nossa informação é essa: não tem transmissão, então podem ficar despreocupados quem tem o seu cão ou seu gato em casa. E hoje, de jeito nenhum, esse cão ou esse gato passa a doença para um ser humano. Mas há o risco do animal se infectar com esse vírus? Então, na verdade, assim, o coronavírus, ele já é uma doença bem conhecida de nós veterinários, tá? O coronavírus, ele já tá, né, dentro do meio veterinário. Inclusive, para cães já existe uma vacina, né, para o coronavírus, que no cão dá uma gastroenterite, uma diarreia, né? Nos gatos dá uma doença chamada peritonite infecciosa felina. Então, eles já existem, já tem essa doença. No cão já existe a vacina, mas essa doença, apesar de ser um coronavírus, tá? Então, eles são da mesma família, mas eles são de espécies diferentes. Então, esses vírus que tem no cão e no gato, eles não transmitem para ser humano. Assim como o Covid-19, que tem em ser humano, não transmite para o cão e para o gato. Então, pode ficar tranquilo que os nossos cães e gatos, eles não vão se contaminar com a doença, tá? Uma possibilidade, existiram alguns relatos aí já no mundo, tá? De terem achado o vírus no cão e no gato, tá? Mas, na verdade, isso não é comprovado. O que se achou, por exemplo, foi num gato na Bélgica, em que foi coletado as fezes do gato e localizaram o Covid-19, tá? Mas não significa que ele estava doente, porque aquele vírus poderia ser o tutor daquele gato, ele estava contaminado, tá? Ele estava com a doença, e pode ser que naquelas fezes tinha o vírus porque o próprio tutor deixou contaminado. Como se, por exemplo, a gente pegasse a coleira daquele gato e fizesse uma análise e achasse o vírus. E não significa que a coleira transmite a doença, tá? Então já foi achado tanto em pelo de cães quanto nas fezes desse gato, mas isso não significa que ele transmite a doença, tá? Então, a princípio, não acontece. Daniel Jarruge é médico veterinário, está com a gente aqui no Balanço Geral. Como que a gente identifica, então, se os nossos animais... quando que a gente vai identificar se os nossos animais tiverem essa infecção, tiverem essa doença? Tá, essas doenças, elas são doenças clínicas já bem conhecidas, e a maior parte dos cães, quando tomam as suas vacinas, eles já têm a imunidade para ela, tá? Nos gatos é uma doença que tem característica infecciosa também, como no ser humano, mas é outra doença, dá outros sinais clínicos também de gastroenterite. Então, o cão ou o gato, eles não vão ter essa lesão respiratória como tem nos seres humanos. Então, o cão e o gato, ele não vai transmitir essa doença e nem vai ficar com esses sinais clínicos parecidos com a gente. Isso não vai acontecer, tá? Então, não precisa se preocupar, isso não acontece e eles não vão pegar essa doença que a gente está pegando agora, que é o Covid-19. Daniel Jarruge, médico veterinário, esteve com a gente. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, viu? Imagina, que isso. Eu que agradeço. Gostaria de alertar a população, né, nesse momento de crise, de quarentena, para que ninguém pense em abandonar os seus cães, ninguém pense em abandonar os seus gatos. Apesar de haver muita desinformação
né? O nosso animalzinho de estimação, ele está seguro conosco, mantenham eles em casa, mantenham eles com a gente. No momento de crise, ter um animal em casa nos facilita e nos deixa mais alegre. Pode ser a nossa única companhia aí de vários clientes que eu tenho, é a única companhia nesse momento. Então, fiquem tranquilos, os cães e os gatos não são portadores hoje da doença, ele não transmite a doença para o ser humano, então não precisa dar o animal, jogar ele na rua, nem nada disso. Mantenham seus animais em casa, que eles vão estar muito mais seguros ao nosso lado.